Alô, amigos! Estamos iniciando neste momento mais um programa do mês natalino. Papai Noel vai chegar. Muitas esperanças, apesar de tudo de ruim que está acontecendo neste país. É realmente uma tristeza, mas o menino de Jesus vai trazer suas bênçãos, todos os anjos, os arcanjos, vamos bater sinos pela chegada de Jesus Cristo nesta terra de Deus. Mas o importante hoje, em falar terra de Deus, é que Deus deu a todas as pessoas qualidades diferentes. Uma mexe com isso, outra mexe com aquilo, outra cuida do coração, outra cuida do nariz, outra cuida da audição, outro pensa em maldade, outro pensa em bondade. E assim é a vida. Da vida só se leva a vida que a gente leva. E eu tenho o prazer hoje de receber a fonoaudióloga Maria Lúcia Torres. Ela, há long time, há muito tempo, ela foi minha audióloga. E minha voz, sem dúvida, era uma voz melhorada da que Deus me deu. E ela, recentemente, aproveitando essa pandemia, foi para outros campos e lá, com o Espírito de Cristo, com o Espírito de Deus, escreveu um livro que eu tenho aqui em minhas mãos. Maria Lúcia Torres. E ao meu lado, a autora desse livro, que é a minha fonoaudióloga, Maria Lúcia. Um prazer tê-la aqui no meu programa. Muito obrigada pela oportunidade. É um prazer enorme estar aqui com você. Uma honra estar nesse programa que é tão importante e que traz tantas informações para um público tão seleto. Estou precisando de uma fonoaudióloga, né? Estou às ordens. Muito obrigado. Bom, como é que surgiu o fonoaudiologia? A fonoaudiologia é uma ciência. Porque tudo surgiu de alguma coisa, né? De uma experiência, disso, daquilo. Agora, falar, usar para curar a voz, para curar a garganta, as cordas vocais. Então, a fonoaudiologia é uma ciência que foi desenvolvida, que foi criada, na verdade, na década de 80. Ela surgiu um pouco antes, na década de 60, como uma ciência de reabilitação dos problemas da comunicação. Então, as pessoas que tinham surdez, que é um problema impeditivo da comunicação, que dificulta muito a comunicação, a gagueira, o problema de escrever errado, a voz muito rouca. O primeiro que você falou qual foi? Surdez. A surdez. É. Então, esses problemas foram designados para um especialista chamado fonoaudiólogo. E o fonoaudiólogo, então, foi estudando, foi se aperfeiçoando na carreira, e hoje a gente tem várias especialidades na área da fonoaudiologia, porque o campo do conhecimento é muito grande. E esse campo do conhecimento passa pela audição, então tem um fonoaudiólogo audiologista, tem um fonoaudiólogo que é especialista na voz, tem um fonoaudiólogo que é especialista na deglutição, tá? Que são os problemas de disfagia, o fonoaudiólogo escolar, o fonoaudiólogo hospitalar, que atende as pessoas que estão dentro dos hospitais para poder melhorar a condição de saúde e a qualidade de vida. Tudo bem, uma beleza, fonoaudiólogo. Mas quem foi o primeiro a descobrir e como ele descobriu esse problema que poderia cuidar de tudo isso que você falou? A primeira pessoa que trouxe a fonoaudiologia foi um sujeito que
trouxe um estudo sobre a fonoaudiologia foi um sujeito chamado Garcia, era um espanhol, que teve a curiosidade de ver sua própria corda vocal. Ele pegou um espelhinho de dentista e um espelhinho normal e ele procurou olhar a corda vocal, porque ele achava que a corda vocal era uma corda como de um violão, porque fazia som. E assim ele identificou que existe dentro da laringe, dentro do pescoço, um tecido branquinho. Naquela época não podia fazer dissecação, não podia estudar o cadáver, e ele tinha um tecido branquinho que parecia uma corda, e ele chamou isso de corda vocal, que quando aproximava fazia som, e quando aberto a pessoa estava respirando. Então isso trouxe muita curiosidade, e à medida que se pôde fazer o estudo do corpo humano, descobriu-se que na verdade que é uma prega muscular que faz a emissão do som. E ele conseguiu fazer isso no corpo humano? Conseguiu. Depois agora a gente tem a tecnologia é tão avançada e a gente tem exames de imagem. Você pode ver ao vivo e a cores a corda vocal trabalhando. Mas no vivo ou no morto? Dá para ver no vivo, com a câmera que você coloca na boca ou no nariz e você consegue olhar a corda vocal trabalhando. Leonardo da Vinci viu num cadáver. Foi quando ele pôde estudar. Fez Davi, ele passou anos mexendo num cadáver para poder fazer a imagem maravilhosa do Davi. Agora prestem bem atenção nesta pergunta e principalmente na resposta que a Maria Lúcia vai dar. Existe uma pesquisa sobre as dificuldades de comunicação e escolaridade do jovem no Brasil entre 12 e 18 anos. Segundo o IBGE, em 2018, o Brasil tinha 21 milhões, eu vou repetir, 21 milhões entre 12 e 18 anos. Desses, apenas 59 conseguem terminar a 8ª série e 40% conclui o ensino médio. Diversas são as causas. Com certeza, a deficiência na comunicação situa-se entre as principais delas. A palavra a professora Maria Lúcia. Então, ao longo desses meus mais de 35 anos de profissão, de carreira, eu venho atendendo os jovens e as famílias e os adultos no consultório e eu faço treinamento em company também. O treinamento são de adultos, onde eu dou as ferramentas das habilidades comunicativas. Qual, por exemplo, a maior idade que você pode atender? A maior idade? A maior idade, a pessoa com maior idade. Qualquer pessoa até 80, 90 anos a gente pode atender. 80 anos? Sim, porque a gente trabalha com a reabilitação ou a otimização da qualidade da comunicação, seja ela para falar na voz, na dicção, ou seja para engolir melhor, para engolir até comprimidos, é importante. Então, esses jovens que me procuraram no consultório precisavam de ter as ferramentas da comunicação. E quando esses jovens adultos participavam dos treinamentos, quando eu terminava o treinamento, eles falavam assim: pena que eu não fiz esse treinamento quando eu tinha 15 anos. Pena que eu não fiz esse treinamento quando eu tinha 18 anos. Pena que eu não fiz esse treinamento quando eu defendi meu TCC. Ai, a minha primeira entrevista. Aí eu fiz um outro estudo e descobri que não existe um treinamento no Brasil direcionado para os jovens. A gente só tem treinamento de habilidade comunicativa, de oratória, para os adultos. E os jovens não têm essa oportunidade. Eles têm que aprender com o tempo e têm que aprender na marra. Às vezes o pai é tímido, fala assim: eu também era tímido, depois eu aprendi a falar. Mas não é bem assim. A gente pode desenvolver habilidade comunicativa desde cedo.
Então, quando a gente tem esse dado do IBGE, de que 59% da população de jovens abandona os estudos, esses jovens não vão ter qualificação profissional, não vão ter um bom emprego, porque um bom emprego precisa de uma boa qualificação profissional. E hoje em dia, a habilidade de comunicação, ela é uma das principais ferramentas e as principais necessidades que o jovem tem na contratação de um emprego, porque agora tem uma palavra bonita que chama soft skills. As soft skills são as habilidades de negociação, de trabalhar em equipe, de gestão, de dirigir um grupo, de resolver problemas. E eu preciso do quê? Da comunicação. Então, se o jovem já abandonou o estudo e deixou o conteúdo e a qualificação técnica, e se ele também não tiver a qualificação dessa soft skill e dessa qualidade da comunicação, o futuro dele está muito comprometido. Então eu trago nesse livro a possibilidade do treinamento ser feito até com os próprios pais. Dentro de casa você compra o livro e segue passo a passo as orientações que estão ali para ajudar seu filho, que tem essa faixa etária, até 21 anos de idade, a desenvolver a habilidade de comunicação. Nós continuamos nessas informações maravilhosas logo após os nossos comerciais. Sabe aquele apartamento novinho que você estava sonhando? Ele está aqui, na Paulo Otávio. São 3 belos edifícios, todos na Asa Norte, o bairro mais valorizado da cidade, porque tem tudo: parques, shoppings, escolas, universidades. Então vem pra cá, conheça os decorados Paulo Otávio na Asa Norte e descubra a beleza desse 4 quartos na 208. Mas se você precisa de muito espaço, escolha esse 4 suítes na 115. E para quem está começando a vida, a gente tem também esse excelente 2 e 3 quartos na 211. Todos na Asa Norte, com entrega garantida e muita flexibilidade na negociação. Escolha o seu Paulo Otávio na Asa Norte. Viva no melhor bairro e garanta as negociações que só a Paulo Otávio tem. Ligue 3340 1111. Eu quero uma boa profissão. Eu quero me aventurar pelo mundo. Eu quero ajudar as pessoas. Eu quero ser alguém. Eu quero ajudar a minha família. Eu quero vencer na vida. Vem para o Unieuro. Aqui tem tudo o que você quer. Eu quero mais. unieuro.edu.br. Há 71 anos, nós da LBV trazemos a solidariedade do Natal para todos os dias do ano. Graças a Deus esses alimentos chegaram para mim no momento certo, no instante certo, no dia certo, porque nem dinheiro eu não tenho para comprar nada. Hoje, 41% dos brasileiros não têm alimentos suficientes para colocar na mesa. Juntos, nós podemos mudar isso. Eu agradeço a Deus e oro por vocês. Acesse lbv.org. Nós estamos aqui com a fonoaudióloga Maria Lúcia Torres, ela dando uma aula de como o seu filho pode se comunicar melhor. Aliás, ela lançou agora um livro, Método Provoz, e que depois nós vamos falar sobre ele. Mas vamos continuar ao assunto. As pessoas, como é que percebem? Você já falou as dificuldades, mas ela mesmo percebe que ela está... Bom, que a pessoa está ficando surda, ela percebe. Que ela está gaga, ela percebe. Por exemplo, eu estou precisando de uma fonoaudióloga. Eu percebo porque eu já fui seu aluno. Vários profissionais de emissoras de televisão aqui em Brasília também são clientes da professora. Mas qual é o principal foco para perceber isso? Porque essa juventude hoje, com essa máquina de fazer doido, que chama celular, entende? Só pensa em celular.
Eles não querem saber se eles estão falando. Aliás, eles vão acabar não falando mais, é só WhatsApp. Você vai ver só. Como é que eles descobrem isso? Uma das razões pela qual eu realmente escrevi o livro também foi essa demanda de pessoas que têm essa dificuldade da comunicação e o celular, por ele ter muitas ferramentas por escrito, né? Você pode escrever um texto, encomendar o remédio da farmácia, você pode encomendar uma comida, você pode responder um e-mail ou fazer uma solicitação por e-mail. Então, a comunicação gráfica, ela foi muito valorizada, mas em contrapartida, o jovem acaba deixando de praticar essa interação social. E a comunicação interpessoal, ela é fundamental para a sobrevivência dos grupos. Eu preciso de viver em sociedade, eu preciso colocar o meu pensamento e saber quais as ferramentas que eu tenho que são possíveis de usar. Então, voz, dicção, projeção da voz, gestos, a comunicação visual, tudo isso conta, tudo isso é importante. E às vezes isso fica deixando para depois, quando eu precisar eu já tenho, quando eu precisar eu faço. E não é bem assim. Quando o jovem se torna adulto, ele vai ter uma entrevista de emprego, ele vai precisar falar com o cliente, ele vai, se ele for médico, ele vai ter que apresentar um diagnóstico, ele vai ter que discutir um projeto se ele for arquiteto. Então todas as profissões vão precisar de um bom comunicador que use as ferramentas das habilidades comunicativas interpessoais, que são fundamentais. A partir de que idade a criança pode frequentar uma aula? Ou é melhor ela frequentar na fonoaudióloga? A criança pequenininha que não fala até 1 ano e meio, que não fala nada, até nem mamãe nem papai, com 1 ano e meio, ela já chama atenção e já é alguma coisa que precisa procurar um profissional habilitado, competente, de preferência com especialização na área da linguagem, que é uma outra área da fonoaudiologia, para ajudar essa criança a desenvolver vocabulário, a se posicionar, pedir água, pedir comida, dizer que está com sono, além de chorar, né? Porque o bebê nessa idade só chora. Então, com 1 ano e meio, a criança que não fala nada precisa já de um fonoaudiólogo. Mas com outras patologias e outras doenças, como um atraso mental, como síndrome de Down, uma criança que tem algum outro tipo de síndrome, que já tem uma hipotonia muscular e a gente sabe que vai precisar de uma estimulação maior, até para mamar, já pode também procurar um fonoaudiólogo. Tem fonoaudiólogos hospitalares que ajudam o bebê a pegar o bico da mãe para poder mamar. Então, desde nascido. Tem influência na voz, na dicção, é importante. Na dicção. Então, no primeiro momento é a própria alimentação e a sobrevida do bebê, a amamentação. Então, fazer a sucção para conseguir tirar o leite. Então, para ele sobreviver, ele precisa do leitinho. E aí precisa já de um fonoaudiólogo para ajudar. Então, desde que nasce até o final, o fonoaudiólogo pode ajudar. Agora, há uma característica muito grande entre os seres humanos, entre as pessoas. É um traço até comum, que é da personalidade humana, a timidez. A timidez prejudica a maneira de falar? Muitas vezes a timidez atrapalha a comunicação e a forma de falar, porque o tímido ele fica com medo ou com vergonha de se colocar porque ele acha que alguém vai criticar, alguém vai olhar, alguém vai não aprovar o que ele está pensando. Então, a timidez é um traço de personalidade que pode ser melhorado com as ferramentas da comunicação. Então, se eu conseguir entender que a minha voz pode ser mais projetada, a minha dicção pode ser mais clara, e eu conseguir usar essa ferramenta a meu favor, a minha timidez não vai prejudicar o meu relacionamento social. Então, a timidez não vai acabar. A pessoa que é tímida vai continuar sendo tímida, porque a timidez é um traço de personalidade. Mas ela pode ser um tímido mais participativo do que aquele tímido que fica no cantinho da festa e não fala com ninguém, mais participativo
à medida que ele desenvolver as ferramentas da comunicação. Agora uma pergunta aqui. Ela é e não é cabível, mas pode ser feita. E eu vou fazer a pergunta. Tem possibilidade da fonoaudióloga ajudar o mudo? Sim, o mudo pode melhorar muito a comunicação com o trabalho de um fonoaudiólogo, porque o mudo, ele é mudo porque ele é surdo. Aí quando coloca um aparelhinho de audição e ele passa a ouvir melhor, ele começa a ouvir os barulhos do ambiente e começa a ouvir a própria voz. E ele então começa a corrigir isso e a gente ajuda a melhorar a dicção, a pronúncia das palavras, o entendimento do que o outro está falando. Tudo isso a gente trabalha nas terapias de fonoaudiologia. Ai, que boa notícia. Aliás, devia muita gente ficar muda nesse país, sabe? Porque só fala besteira. Você falou, e você é um deles, mas tudo bem. É minha profissão, eu falo o que eu quero e penso o que eu quero. A hora que a televisão fala, não fala mais isso, eu não falo. Mas o importante é você... Onde é que encontra esse livro, Maria? Esse livro está à venda no Submarino, no site do Submarino, e no site da editora Albatroz, que é a editora que fez a edição do livro. Ele já está terminando a primeira reimpressão, está quase esgotado. A primeira reimpressão, já vou ter que fazer uma nova impressão e para o ano que vem talvez a gente faça uma segunda edição, ele revisado e ainda mais melhorado com outras informações. Quem é que não vai querer melhorar a sua fala, a sua maneira de transmitir as coisas, não só para os entes queridos, mas em público, principalmente para os políticos, os homens que gostam de discursar, tá vendo? Eu já discursar. Isso o fonoaudiólogo precisa, né? Precisa. A gente tem uma força muscular da língua, das bochechas, dos lábios, que ajuda a pronunciar melhor as palavras. Quando essa força fica reduzida, porque a musculatura está mais cansada ou está impedida de fazer os fonemas, a fala fica mais embaçada, fica mais embolada, né, como as pessoas falam. E isso pode ser melhorado com exercícios articulatórios, é tipo uma ginástica que a gente faz. Eu digo sempre assim que todas as pessoas precisam um dia passar por uma consulta com um fonoaudiólogo e receber alguma dica para melhorar a sua comunicação, para melhorar a sua interação social, porque é tão importante. Nós vamos falar sobre o tratamento logo após os nossos comerciais. Eu quero uma boa profissão. Eu quero me aventurar pelo mundo. Eu quero ajudar as pessoas. Eu quero ser alguém. Eu quero ajudar a minha família. Eu quero vencer na vida. Vem para o Unieuro. Aqui tem tudo o que você quer. Eu quero mais. unieuro.edu.br. Há 71 anos, nós da LBV trazemos a solidariedade do Natal para todos os dias do ano. Graças a Deus esses alimentos chegaram para mim no momento certo, no instante certo, no dia certo, porque nem dinheiro eu não tenho para comprar nada. Hoje, 41% dos brasileiros não têm alimentos suficientes para colocar na mesa. Juntos, nós podemos mudar isso. Eu agradeço a Deus e oro por vocês. Acesse lbv.org. Sabe aquele apartamento novinho que você estava sonhando? Ele está aqui, na Paulo Otávio. São 3 belos edifícios, todos na Asa Norte, o bairro mais valorizado da cidade, porque tem tudo. Parques, shoppings, escolas, universidades. Então vem pra cá. Conheça os decorados Paulo Otávio na Asa Norte e descubra a beleza desse 4 quartos na 208. Mas se você precisa de muito espaço, escolha esse 4 suítes na 115. E para quem está começando a vida, a gente tem também esse excelente 2 e 3 quartos na 211. Todos na Asa Norte, com entrega garantida e muita flexibilidade na negociação.
Escolha o seu Paulo Otávio na Asa Norte. Viva no melhor bairro e garanta as negociações que só a Paulo Otávio tem. Ligue 3340 1111. Bom, eu vou iniciar esse nosso último quadro do programa fazendo uma publicidade diferente. Eu vou pedir a você que está me ouvindo que possa nos ajudar, que possa mandar para nós, neste fim de ano, para a Legião da Boa Vontade, algumas cestas de Natal. O Brasil está sofrendo, o Brasil e o mundo, mas não importa, importa nós. Importa no mundo que são semelhantes, filhos de Deus como nós. Mande umas 10, 5, uma cesta para a LBV, para que nós possamos tirar da rua os pobres que, lamentavelmente, estão comendo lixo. E ninguém vê isso. Ninguém. Isso não pode acontecer. E os juros correndo alto para os milionários. Vamos ajudar a LBV ou toda a instituição. Não vamos deixar que os nossos entes queridos, gente como a gente, mas que não tiveram a felicidade de ter a sorte que outros tiveram. Vamos dar a nossa cesta para a LBV. O Senhor é meu pastor e nada nos faltará, nem a mim e nem a todos. Desculpe a minha emoção. Salve Deus. Mas voltamos a falar de coisas bonitas. Se não fosse essa voz que você me deu, que Deus me deu e você deu uma manipulada, mas está precisando manipular mais, entende? Mas vamos lá. O tímido é mais difícil de ser treinado? Ou qual é o mais difícil? Não tem o mais difícil. O mais difícil é aquele que não quer se transformar. Porque quando você trabalha a comunicação, você trabalha com a transformação do sujeito. A gente trabalha com o autoconhecimento e a pessoa se propõe a se transformar em uma pessoa melhor, uma pessoa mais comunicativa, que leve mensagens positivas para os outros também. E um dos aspectos da comunicação que é tão importante é isso que você falou agora, é a empatia. Quando eu consigo me colocar no lugar do outro, eu consigo ter uma comunicação mais assertiva, eu consigo ter com o outro uma forma de comunicação me colocando no lugar dele e procurando sentir o que ele sente. Procurando sentir e quando eu me coloco junto com ele, nos sentimentos que ele tem, que ele apresenta, eu consigo fazer uma integração mais humana. Então o ser humano é tão belo, é tão rico, se ele puder falar palavras boas, palavras positivas, palavras que levantem o astral do outro, ele vai ser uma pessoa muito mais querida no meio onde ele vive do que se ele for uma pessoa agressiva, mal-humorada, estúpida e que ninguém gosta de conviver com ele. O tímido, ele vai ter as ferramentas da comunicação para que ele possa sair da timidez e interagir com o mundo e com o meio ambiente onde ele está. Bom, o nosso tempo terminou, mas o programa não terminou. No próximo programa nós vamos continuar a falar como seu filho pode se comunicar melhor. Pois não. No próximo domingo estaremos de volta pela Band para poder continuar ouvindo a nossa fonoaudióloga da Maria Lúcia, para que todos nós possamos pronunciar bem. Um bom domingo, fiquem com Deus. Vamos rezar, pedir ao Papai Noel que nós possamos fazer a alegria de todos neste mundo. O Senhor é o meu pastor, nada me faltará.